Eu estou até emocionado, porque esperei bastante este dia. Amém. Aleluia. A Bíblia diz em Êxodo 12, disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses e o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano não é janeiro, ele é janeiro no calendário ocidental, e nós seguimos, é o ano civil, não podemos fugir disso. No calendário hebraico moderno, primeiro mês do ano é setembro ou outubro, Etanim, Rosh Hashanah. Mas no calendário bíblico, que é o calendário de Deus, é o que a Bíblia fala, é a Páscoa. Este é o momento mais importante. Sempre eu apreciei muito o culto da ressurreição, porque a ressurreição fala da nossa vida. A gente caminha pensando na ressurreição, fazemos cultos, despedida do corpo de irmãos, pensando na ressurreição, caminhamos pensando na ressurreição. Quando vem uma doença grave, pensamos na ressurreição. Quando escutamos de guerras, rumores de guerras, pensamos na ressurreição. Portanto, a ressurreição é algo inerente ao salvo e é algo que vai fazer pulsar os nossos corações. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então o crente, ele caminha na expectativa da ressurreição. Ele escuta falar de guerra, estão agora preparando arma atômica, ele ora para que isso não aconteça, mas ele pensa na ressurreição. Então a ressurreição, ela acontece conosco diariamente. O judeu religioso, quando ele acorda, ele agradece a Deus, porque Deus o trouxe das trevas, da morte para a luz. E no conceito judaico, quando você fecha os olhos e dorme, você perde o domínio da vida, você está à mercê de que Deus te acorde e traga de volta. Não sei se você já pensou nisso a hora que você vai deitar. Então você vai deitar, começa a orar, quem é a igreja, os crentes, você vai se entregando, chama o Espírito Santo e você espera o milagre da volta, da ressurreição. Então o dormir e acordar é um morrer e ressuscitar. Então a ressurreição é o que marca a vida de uma pessoa nascida de novo, é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Não é simplesmente fazer parte de uma igreja local, não é simplesmente ter um nome no hall de membros de uma igreja. Isso não é suficiente, não é porque desceu as águas, que é o símbolo de quem entregou a vida a Jesus. Ontem eu esperei tanto que alguém falasse sobre o batismo e acabou não saindo, né, Romário? Eu queria que alguém falasse sobre o batismo, mas falamos muitas coisas maravilhosas, mas não falamos sobre o batismo, porque o batismo é um morro e eu volto. Paulo fala aos romanos, no batismo nós nos identificamos com Jesus na morte, quando descemos as águas, e na ressurreição, quando saímos das águas. Nem toda pessoa que desce nas águas do batismo, ela é salva. A pessoa não teve uma experiência com Jesus, ela desce nas águas do batismo, obrigado, e não houve nada. Mas quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele passa pelo batismo, ele se identifica com a morte e ressurreição. E onde foi falado bem isso? Na morte e na ressurreição. Na cruz nós morremos e na ressurreição de Jesus nós voltamos.
Isso é um mistério. Não é entendido intelectualmente, não. Já realizamos cultos e cultos de ressurreição. Por uma época, por um período, nós fazíamos 6 horas da manhã. E todo mundo já sabia o que eu ia falar. Vinha todo mundo, 6 da manhã, e eu pegava, assomava o púlpito e eu dizia: tem uma notícia a dar para vocês. Todo mundo já sabia o que eu ia falar e todo mundo já sabia o que ia responder. Eu dizia: Jesus ressuscitou, e todo mundo: aleluia! Fizemos isso bastante tempo. Me lembro que uma vez eu trouxe um cantor gospel e ele não sabia disso. E ele veio pregar naquela manhã e ele ficou assustado, ele ficou abalado pelo grito da igreja, pela vibração. É como se Jesus tivesse acabado de ressuscitar. Mas esta Páscoa, esse Pêssar no hebraico, eu creio que para a nossa igreja, pelo fato de Deus já estar falando há algum tempo, é um momento de uma oportunidade de recomeço. É uma oportunidade de uma mudança de vida ou uma ação de jogar a toalha e dizer: eu acho que eu não tenho mais jeito. Quando a pessoa pensa que ele não tem mais jeito, isso é uma mensagem maligna, porque Deus sempre dá oportunidades. O que ocorre é que nós nem sempre aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá. Eu particularmente esperei contando os dias, esperei chegar este dia, porque eu creio, com inteira certeza de fé, que nós estamos neste novo ano bíblico, começando uma nova estação espiritual na vida da nossa igreja. Amém? Por isso convido vocês a se colocarem em pé e abram suas Bíblias no livro Êxodo, capítulo 14, de 8 a 15. Shemot, nomes. Shem é nome, como dissemos ontem. Shem, Hashem, o nome plural é Ot, Shemot. Quero falar hoje Páscoa, rumo às novas conquistas. Diga: Páscoa, rumo às novas conquistas. Olhe no olho do seu vizinho, procure um vizinho, ou olhe a 3 aí. Não deixe a minha esposa sozinha, alguém olha no olho dela, por favor. Tá bom. Diga: Páscoa, hoje nós estamos rumando a novas conquistas, em nome de Jesus. Forte aplauso ao nosso Deus. Mediante a incredulidade geral, vamos fazer novamente. Diga: Páscoa, rumo a novas conquistas. Aplauda o Senhor Jesus. As correntes são mais grossas do que eu imaginava. Pela terceira vez. É que a algema é difícil, é de aço. Você que entende, Luiz, a algema é de aço ou é de ferro? Ferro? Mas é dura, né? Mas é dura. Então a terceira vez. Páscoa! 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 Rumo a novas conquistas, em nome de Jesus. Forte aplauso. Feche os seus olhos e comece a pensar em tudo que você está deixando para trás agora. Aquela intriga pessoal, aquela pessoa que ainda não veio te pedir perdão, fala agora: eu libero. Eu libero. Aquela rasteira que te deram, possivelmente no trabalho, e não foi acertado ainda, agora você fala: eu libero. Em nome de Jesus. Aquela injustiça que foi cometida contra a tua vida, diga agora: eu libero.
em nome de Jesus. E alinhado a isso, comece nesse momento a entregar toda a carga para Jesus, através do arrependimento, do pedido de perdão e liberar perdão. Nós somos uma família, nós estamos à mesa do Senhor. É a hora de pedirmos perdão para Ele. É a hora de liberar perdão. Eu libero o perdão. Não importa se a pessoa procurou ou não, se quis ou não, eu libero o perdão em nome de Jesus. Limpemos-nos agora. Limpemos-nos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos despimos agora diante da Tua presença, diante dos olhos do Senhor, que são como chamas de fogo e que conhece o íntimo do nosso coração. Nós queremos nos despojar de toda hipocrisia agora, de toda falsa imagem, de todo orgulho próprio, de toda soberba, de jactância. Queremos nos tornar limpos diante do Senhor. Aplica em nós a obra da cruz do Calvário. Torna-nos santo diante da Tua presença. Ruach HaKodesh, Espírito Santo de Deus, toma-nos plenamente neste momento, para que a Tua palavra, que é a espada, e é uma espada viva, ela entra no nosso corpo, e ela divide juntas e medulas, ela entra no nosso interior, separa espírito e alma, e ela prescruta as profundidades das intenções do nosso coração. Nos desarmamos agora, nu estamos, pedimos vestes de justiça, vestes de tzedakah, como diz a Tua palavra em Apocalipse, os crentes estavam vestidos de vestes brancas, que são atos de tzedakah, são atos de justiça. Veste-nos agora com essas vestes de justiça, coloca nos nossos olhos colírio, para que nós possamos enxergar. Jesus, não nos vomite da sua boca, faça-nos Nical, vencedores, conquistadores, no Teu nome, oramos ao Pai. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glorifique o nome, Pai, Adonai, Hashem, Yahvé, Jesus, Yeshua, Messias, Mashiach, Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade Santíssima, glória, glória. Êxodo 14:8. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. É a King James exatamente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim?
fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Repitamos esta frase: diga aos filhos de Israel que marche avante. Aleluia. Podem sentar. O tema da nossa igreja para este ano está em Filipenses 4, de 12 a 14. Eu tenho esses marcadores nos livros que eu estou lendo, nas Bíblias que eu uso, para que eu não esqueça. Quando Deus quer que a pessoa não esqueça, Ele manda escrever na testa, Ele manda escrever no braço. Então os judeus, eles escreviam na testa os textos da Torá, Deuteronômio, eles escreviam na mão, botava a caixinha aqui no braço, e 613 orações, usando o chale de oração e os pontos. E Deus disse: não esqueça da tua lei. Não precisamos hoje, interpretando, colocar uma caixinha aqui. É ler todo dia, é visualizar, é fazer a devocional, é nos apropriarmos da palavra, senão nós perdemos o foco. Marchar com foco, disse o Romário ontem à noite. Temos que avançar com foco, não é correndo atabalhoadamente sem saber para onde vai. Então Deus nos deu no início do ano tempo de avançar. Numa virada de ano difícil, um mês de novembro difícil, nunca tivemos um novembro como o ano passado, nunca tivemos um dezembro como o ano passado, nunca tivemos um janeiro como este ano, nunca tivemos um fevereiro e nem um março. Este mês de março, as águas começaram levemente a se mexer. E temos caminhado confiando que um Deus que não pode mentir, que nenhuma palavra que Deus fala cai da sua boca. E quando Deus deu esse texto, eu pensei em outras coisas mais, não tinha lógica, tempo de avançar. Nós caminhávamos como igreja quase que retrocedendo, quase que trôpegos, trançando pernas, não bêbados, mas tontos. E Deus disse, para falar à igreja, que é tempo de avançar. E eu não sabia como imaginar mas eu queria um alvo e uma seta. Mas eu não queria uma seta direta, eu queria uma seta que representasse ela fazendo igual um raio. E eu falei: Carol, produz essa obra de arte. E a Carol, Deus deu esse dom para ela, e ela fez esse logo, tempo de avançar. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que nos impede de avançar, o que nos impede de alcançar, é porque nós ficamos presos no passado, porque era assim, porque aquela pessoa fez isso para mim, aquela irmã fez isso, porque enquanto não acertar, eu não volto para a igreja, porque se não acertar, eu não quero saber de Deus, e nós culpamos Deus sempre. O povo culpou Deus,
Não há possibilidade de eu avançar se eu não soltar o passado. Não há possibilidade de eu abraçar algo se eu não tirar das minhas mãos. Não há possibilidade de eu fazer uma colheita se eu ficar com os grãos presos nas minhas mãos. Se eu ficar com aqueles grãos, eu como e morro. Mas se eu soltar e plantar, eu tenho milharal, eu tenho um trigal, eu tenho um vinhedo. Tudo de Deus funciona neste princípio. Tema da IBN é tempo de avançar. Tenho pregado sobre isso desde o início do ano, a despeito da realidade, crendo com firme e inteira certeza de fé. Eu gosto dessa palavra, Regorão, emuná. Emuná não é fé, fé é pistes, do grego, fé é pistes. Mas no hebraico é emuná, já é mais profundo que fé, é fidelidade, é fé contínua, é fé completa, é fé que não muda, é fé de aliança, é fé que não faz a pessoa tropeçar, é fé que a pessoa não esfria e desiste, é uma fé que a pessoa não troca as coisas de Deus pelos prazeres passageiros, é fé que faz com que uma pessoa pondere, nada impede a sua caminhada de fé. Emuná é a força propulsora de um crente real. Então quando o crente apresenta qualquer desculpinha, porque eu tenho não sei o que, ele não tem a fé emuná, ele pode ter até pistes, eu creio, mas a fé emuná não é fé, é fidelidade, é mais profundo, a fidelidade. Quando você pega a Bíblia hebraica, mesmo dos judeus messianos, a Bíblia traduzida por Esther, por exemplo, ele não usa a palavra fé, ele usa a palavra fidelidade. Pela tua fidelidade você vai ser salvo. Quando a Bíblia diz em Habacuque, quando ele tem aquela revelação, ele diz, o justo viverá pela sua fidelidade, não é pela sua fé. E Paulo, quando está citando Habacuque, ele ali fala, apesar de ser escrito no grego, mas Paulo como judeu, como mestre, ele não está falando da fé pistis, porque falava-se o judeu, mas a língua era o aramaico, e era com a base no hebraico, é fidelidade. Fidelidade é algo contínuo, fidelidade é empurrar parede, fidelidade é quebrar bloco, fidelidade é rachar lenha, fidelidade é chorar, é sangrar, mas não desistir, fidelidade é avançar, não é qualquer coisinha que faz desanimar, não é qualquer coisinha que a pessoa se afasta da igreja, nada impede, porque a pessoa morrendo, ele morre confessando a vitória de Jesus. Nas últimas semanas o Espírito Santo tem colocado no meu coração duas coisas: morte e Páscoa. Morte, ressurreição e Páscoa. Ressurreição, morte, ressurreição e Páscoa. E Êxodo 12, 1 e 2, este é o primeiro dia do ano. Nem todos estavam aqui domingo passado, sei que não foi possível, lamento, mas eu tomei a decisão de ungir os que não estavam aqui, porque houve um ato profético tremendo. E eu contei que quando estava pregando lá no Congresso do Bola, em Porto Alegre, Congresso Brasil, Uruguai e Argentina, eu ia falar sobre isso. Ia falar do que Deus estava colocando no meu coração. E quando cheguei, cada pastor dos que eu ouvi, só pregando sobre ressurreição. E me impressionou um deles, um senhor, já também, quando ele orou por uma senhora que tinha morrido há 7 minutos, e ele achava que já não tinha mais jeito, ele ficou lutando para que ela não morresse, ele já tinha o trauma da morte do pai, mas Jesus falou para ele, repreende o espírito de morte. E ele ainda, porque quando Deus fala, ele não fala assim, não, é a experiência, a tua comunhão que você ouve a voz de Deus. E ele disse, mas com 7 minutos já começou a deteriorar, já começa vai voltar, se voltar, volta com sequela. Mas ele obedeceu, e quando ele pegou na mão daquela mulher, e repreendendo daquele corpo, que ela já estava morta, ela deu um grito. Ela deu um grito. Essa mulher é sogra dele? Está viva com 90 e poucos anos. E ali ele começou a falar, e olhava para mim, e falava algumas coisas, não me conhecia, não conheço, nem no momento, nem depois, não tivemos a oportunidade de nos conhecermos, mas enquanto ele falava, a pastora Márcia olhava para mim, e ali era Deus falando sobre aquilo que ele já tinha colocado no meu coração. Como eu disse domingo passado,
apesar de não falar para a igreja, que eu achava pesado, mas eu dizia à pastora Márcia, nós estamos vivendo um clima de morte. A igreja parece que está vivendo um clima de morte, mas ela vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar, Deus vai ressuscitar. Esses grilhões vão ser quebrados, o espírito de morte vai ser aprisionado na nossa igreja. 2 espíritos, Mamon e espírito de morte. E ela sempre amém, glória a Deus, aleluia. E nós começamos a ver Deus falando que isso aconteceria. Semana passada eu trouxe aqui o resumo. Estou vendendo esse esboço aqui por R$15. Quem dá mais? 16. Semana passada, para quem não estava aqui, eu preguei Páscoa, saindo do cativeiro. Para você sair numa marcha, primeiro você tem que sair do cativeiro. O que é o cativeiro? São as prisões. Mas pastor, eu não estou mais no Egito. Você não está no Egito, mas nós vivemos na Babilônia, que é o Egito. É preso a uma televisão, é preso a uma preguiça, é preso a uma amargura, é preso a uma encrenca, é preso a uma dívida, não se sente motivado, é preso a uma dúvida espiritual. Prisões que nos prendem e nos impedem de avançar. E é interessante que nós nunca resolveremos os nossos problemas sozinhos. Essa é a razão de Cristo ter deixado a igreja. Igreja é hospital, igreja é um lugar de pessoas doentes que têm a oportunidade, se forem humildes e confessarem, serem curadas. Então, a função do inimigo é nos aprisionar. Aprisiona nas drogas, aprisiona nos vícios, aprisiona nas rebeliões, nas panelinhas, aprisiona acusando, e a gente entra em concordância com o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, existem 2 ministérios no céu. Existe o ministério da intercessão, existe o ministério da acusação. Diante de Deus, há alguém lutando por minha vida e pela tua vida, chama-se Jesus. Jesus hoje subiu, está à direita de Deus, depois da ressurreição, e Ele intercede pelos crentes. Mas por que Ele intercede? Eu já não sou salvo? Teoricamente. Mas eu estou aqui. Diariamente, o diabo é o promotor, nos acusa dia e noite. A Bíblia diz em Apocalipse que caiu o acusador que acusava os crentes dia e noite. Raciocine comigo, vocês são inteligentes. Será que um Deus santo e maravilhoso ia ouvir mentira do diabo? Ah, o Francisco está fazendo, ele nem abriria a boca. O diabo, quando chega diante de Deus, olha, põe aquele camarada na minha mão, me dá Pedro por um pouquinho de tempo, solta Pedro na minha mão um pouquinho. E Jesus disse: Pedro, eu orei ao Pai para te poupar. Quando você se converter, cuida do meu rebanho. O diabo pediu, dá o Pedro um pouquinho só, será que ele não pede você? Então o pior lugar é estar isolado. O lugar que você vai resolver, o lugar que você tem que fugir, é fugir para a igreja. E a pessoa, quando tem problema, o primeiro lugar que ele abandona é a igreja. E ele pensa que está afetando as pessoas, ele está se autodestruindo espiritualmente, e o inimigo batendo palmas, dando risada. Então, temos que sair do cativeiro. Depois falei de uma semana de preparação. Nós nos propusemos juntos, nessa semana, 7 dias, fazer algum tipo de jejum, bem simples. Fizeram? Não me responda. Era jejuar, orar e adorar, 7 dias só. Porque nós lemos a Bíblia, se prepare por 7 dias, tire o fermento da sua casa, tire toda a coisa ruim. Fermento fala de heresia, principalmente de heresia, falsas doutrinas. Gastei ontem umas 2 horas falando isso com os jovens. O maior perigo hoje são as heresias, as falsas doutrinas, são as modas, é o evangeliquez, as ondas, porque as pessoas têm acesso a tudo que é site, e as pessoas conhecem um monte de bons pregadores, mas não conhecem a vida, conhecem uma mensagem, nem sabe como a pessoa vive. Biblicamente tem que confrontar, tem que tocar rosto com rosto. Não existe holograma na vida evangélica, não dá para ter isso. Todo YouTube, Instagram, tudo isso são muletas para usarmos quando não temos condições de nos reunir como igreja. Mas a pessoa que depende desses negócios, ela é raquítica espiritualmente, não tem condições de crescer. E essas pessoas, como
vai arregimentar seguidores, trazendo novidade, reinventando a roda, procurando pelo em ovo, querendo ver quantos anjos cabem no alfinete, traz aquelas palavras hebraicas de preferência, e as pessoas ficam fascinadas, são pessoas vazias, totalmente vazias, e é prato cheio para o diabo, e não participa da comunhão. É um contato de longe. Eu tenho, mas é bem diferente, porque a pessoa não tem condição, mora em outro estado, e é fiel à igreja, e é provisório, porque eu espero que Deus faça alguma coisa, porque a Bíblia diz que o nosso rosto é afiado com o rosto do outro, ferro com ferro, não um monte de pessoas que pensam igual, seria muito fácil, só soldadinho de chumbo que pensa igual, você compra 100 soldadinhos de chumbo e bota ali, e eles vão todos pensar igual. A igreja pensa diferente, são pessoas diferentes, são pessoas problemáticas, nós somos problemáticos, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo. Quando o tabernáculo foi feito com madeira de acácia. A madeira de acácia era a pior madeira que tinha, era a madeira mais retorcida, a madeira de acácia. Depois aquela madeira era cortada e lixada, ficava aquele pau, não sei se é 1,20 m ou um pouco mais, aí depois pegava outra, quando todas estavam iguais, era derretido a prata, e a madeira era colocada. Depois que a madeira era colocada, aí colocava ouro em cima. A madeira de acácia, toda retorcida, é você, Douglas, sou eu, somos nós. Ali está falando das pessoas que tinham que ser buriladas, e na base de prata, a prata fala de redenção. Então aquela madeira burilada, lixada, agora pode ser redimida, e aí depois pode vir o ouro que fala da glória de Deus. A Bíblia diz em 1º livro dos Reis, capítulo 6, que não podia quebrar, usar martelo na confecção do templo, tinha que ser na própria pedreira, bater e quebrar. Então as pedras vinham todas diferentes. Como é que levantaram o edifício sem argamassa? As pedras eram lixadas, até ficar igualzinha. Não tinha Schultz, engenheiro Schultz, não tinha cimento, não tinha nada, era pedra sobre pedra. Quebrava, e aquelas pedras mais bonitinhas lá de cima, quebrava mais ainda, mas só que depois vem a cobertura de ouro, que é a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, e às vezes nós queremos aparecer, o Espírito Santo permite. Você quer aparecer? Pode, vem cá. Você quer aparecer? Vem cá. Ele quebra, e põe lá naquele cantinho bem alto que você quer. Só que depois ele cobre de ouro, vem a glória de Deus e ninguém vê, porque nós somos iguais. Pode aplaudir o Senhor. Igreja, nada vai substituir a igreja local, gente com gente, cheirando suor, cheirando perfume de Cristo, beijando o ósculo santo, tem que beijar, tem que abraçar, tem que tocar. Isso é igreja. Clube que você entra por uma porta, sai por outra, tem a parte de elite, tem o VIP, a pessoa verdadeiramente importante, tem lá o médio, depois tem lá né? Não, igreja não. Igreja não tem doutor, igreja não tem engenheiro, é brincadeira. Igreja são todos irmãos. Na vida civil, cada um tem a sua posição. Aqui todos somos iguais. A moedinha mais simples é tão importante como $50 mil. Vou começar a falar em dólares agora. Já que a igreja vai prosperar, vou partir para os dólares. Fizemos uma semana de preparação. Pedimos que orasse e jejuasse, não sei se fizeram isso. Depois, para sair do cativeiro, nós falamos, precisa de vontade. Ninguém vai sair, ninguém tem vontade. Você tem vontade de tomar injeção? Você tem vontade de ser operado? Você tem vontade, mas se você não fizer, você morre. É preciso tomar decisão. Eu vou fazer, porque Deus abençoa. Deus não invade, Deus não violenta a vontade de ninguém. Todos nós somos livres para decidir o nosso destino, quer seja na glória, quer ser ir para o inferno. Deus chora como pai, mas Ele respeita, Ele não pega ninguém na marra. Então você tem que tomar uma decisão e agir. Vir à frente, consagrar, é um passo. Na segunda-feira em diante, são as ações. E depois falamos, vamos entrar na estação de ressurreição e milagre. Primeiro ponto de hoje,
Êxodo 14:8, parte B. O povo marchava triunfantemente. O povo marchava triunfantemente. Para conquistar, é preciso marchar rápido. Diga, para conquistar, é preciso marchar rápido. O povo, depois de 430 anos, não foram os 430 anos de cativeiro. Ô, Caleb, vem cá, pastor auxiliar. Um aplauso para o Caleb. Olha, pegando o manto do apóstolo, não precisa arrastar também não, mas está o povo depois já pegou o manto, viu, Romário? Quem estava pretendendo já, a Elias já jogou e Eliseu já pegou. Depois de 430 anos é o período total. Por uns 200 anos eles tiveram honra por causa de José, mas por mais de 200 anos foi sofrimento, 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 sofrimento. E Deus liquidou com o Egito. O Egito era, sem medo de errar, era os Estados Unidos de hoje, era a nação mais poderosa. O faraó era o mais poderoso, tanto que o faraó no tempo de José não era da própria dinastia, já era um conquistador também, e ali caiu na graça de José, caiu na graça, e ele não se importava que José não era egípcio, botou o nome de egípcio nele, e José foi aquele administrador maravilhoso, e realizou um trabalho tremendo com 1/5 da renda. Ele conquistou todas as terras e salvou o mundo, salvou o Egito, e a família de José foi honrada, talvez por uns 200 anos, mas mais de 200 anos foi de cativeiro, e Deus liquidou com a economia, porque a economia é o Deus, a economia é Mamon, quem manda na economia é Mamon. Os bancos, quando você vai em Wall Street, você vai ver lá o touro, Belzebu, ali já na entrada, para saber que quem manda é o cão. Então, se nós, como filhos de Deus, não soubermos trabalhar com isso, nós somos dominados. Então, Faraó, Deus liquidou com toda a economia do Egito, e cada bicho daquele que aparecia era um deus. Rãs, gafanhotos, sapo, e o último bezerro, que era o ídolo, que era o Deus, e era tão diabólico que era um bezerro de ouro, era um bezerro de ouro, ali era o ápice, ali era o suprassumo do culto. Por isso Deus falou, mata o bezerro, mata o cordeiro, tipificando Jesus, o cordeiro de Deus, e eles mexendo no Deus do Egito. Naquele momento, o povo do Egito já não sabia mais o que fazer, desesperado, porque nem podia tocar no povo, até os conselheiros, a Bíblia diz que até os conselheiros de Faraó falavam, solta essa gente, o Egito está destruído. E quando o povo foi sair, Deus falou, pede riqueza para o povo. E o povo egípcio encheu o povo de Deus com riqueza. Deus nunca deixa de pagar a fidelidade dos filhos. Deus é perito em ressarcir aquilo que pertence ao povo. O povo foi indenizado com juros, correção monetária, com muito dinheiro. Usou mal, porque tinha propósito. Tinha o propósito do tabernáculo, porque no Egito não tinha o que gastar, não tinha shopping center, não tinha campo de futebol, não tinha o que gastar, comida vinha do céu, pão descia todo dia, a água brotava da rocha. Deus tinha um propósito, sempre Deus tem um propósito na economia, por isso que o diabo trabalha na economia. E quando o povo se rebela com Deus, o que o povo faz? Um bezerro de ouro. E ainda diz assim, ainda Arão fala, eis aqui o teu Deus, para o povo. Mas Deus é Deus, Deus tinha promessa de salvar o povo, e Deus salvou a geração que ficou. Mas a Bíblia diz que eles saíram, algumas versões de mão levantada, outros de cabeça erguida, outras versões ainda traduzem muito mal, dizendo, eles saíram afoitamente.
Eu gosto dessa. Eles marchavam triunfantemente, eles não podiam correr, estavam levando mulher, criança, animais, saco nas costas, daquele peso todo, mais ou menos 3 milhões de pessoas, 2 Campinas. Então eles marchavam muito decididos. É preciso enxergar e aproveitar a porta da oportunidade. No meio da crise você tem que achar a porta da saída. No meio das situações, por mais difíceis que sejam, você tem que achar, essa é a hora de pular fora. Essa é a hora de pular fora do trem que ele está correndo pouco. Essa é a hora de pular fora do carro porque está sendo alguma coisa ruim. Essa é a hora de entrar, essa é a hora de pular dentro, essa é a hora de sair desse negócio, essa é a hora de entrar nesse negócio, porque oportunidade, e eu gosto disso. A nossa lição da escola dominical, as pessoas me perguntam onde é que está escrito, esquece. A mordomia das oportunidades, é lição 5, logo. A oportunidade tem sido representada muito apropriadamente como uma entidade alada, com tupete, tendo toda a parte traseira da cabeça calva. Ela voa célere, de modo que os homens devem andar bem avisados e agarrá-la pela frente, a fim de não acontecer que, se, ao procurar alcançá-la, depois de haver passado, tenham desilusão de seus dedos deslizarem sobre a sua calva fria. Então eu uso muito isso, oportunidade, é o ser alado, tem um topete, o barbeiro que eu corto o cabelo, ele é um gozador, ele falou, pastor, hoje eu esqueci, cortei o teu topete. Então toda vez que eu conto essa piadinha, eu já perdeu a graça, Alberto, qualquer dia eu não pago, sai sem pagar, pastor, hoje esqueci, cortei o teu topete. Então a criatura alada, ele tem um topete, se você pegar, se não pegar, ele passa. Parece uma brincadeira, mas a oportunidade, às vezes, ela não bate 2 vezes a tua porta. Uma chance só. Uma chance. Às vezes, na última hora que você vence um concurso e você não foi conferir, não adianta chorar depois. Esaú, primogênito, pai, não tem mais uma bênção para mim? É um pai, tem 2 filhos, pai, não tem, o Senhor deu tudo para o meu irmão. Era Esaú que tinha tudo. Mas ele desprezou, que tem nada a ver primogenitura, eu estou com fome, me dá essa sopa aí, me dá esse guisado vermelho. E o irmão, Jacó, suplantador naquele momento, e Deus trabalha com legalidade, mudou. Quando Esaú voltou, pai, uma bênção, só uma, não tem. Você vai ser escravo, não vai chover na tua terra, a tua plantação não vai produzir, até o dia que você sacudir dos ombros o jugo. A oportunidade é uma só, e eu creio que hoje é uma oportunidade. Eu creio que hoje é dia de oportunidade. Nós não podemos fixar no tamanho do problema, nós não podemos fixar no tamanho do desafio, eu tenho que olhar a oportunidade. Então Davi e Golias, Davi é um pastorzinho que está cuidando lá de meia dúzia de ovelhas, já tinha sido ungido por Samuel, você vai ser rei de Israel, e os irmãos, com aquele olhão, todos viram Samuel falar para Jessé, passa os teus filhos, não é esse, Deus, não é esse aí, não é porque é grandão que eu escolhi, os homens olham por fora, eu vejo o coração, passa outro, aí passaram todos, os irmãos de Davi. Aí Samuel, não tem mais, tem um garoto que está lá no campo, chama. A Bíblia diz que aquele rapaz ruivo, eu creio que simpático, bonito, e Samuel ungiu, todo mundo viu, mas ele voltou para o campo. Aquela pessoa que tem uma unção de Deus, não pense porque recebeu uma profecia, aquela unção já é para ser executada na hora. Davi demorou 17 anos para assumir a posição da qual Deus tinha escolhido a ele. Muitas pessoas recebem que é no outro dia. Davi, ungido rei de Israel, foi para o campo, abria a boca de urso para tirar a ovelha, abria a boca de leão para tirar a ovelha, como a Bíblia diz. Aí o pai de Davi fala, faz aí um lanchinho, leva lá para os teus irmãos que estão guerreando lá contra os filisteus e tem lá o gigante. E Davi pegou o lanchinho. Imagina Davi chegando, o que é isso aí? Quem é aquele grandão?
gigante Golias. O que ele está fazendo? Ele está xingando Deus e vocês não vão fazer nada. Os irmãos orgulhosos, seu moleque, você gosta de ver briga. Não, vocês não vão fazer nada, eu vou lá. O negócio é comigo. Era a oportunidade. Ou ele continuaria a vida inteira cuidando dando capim para as ovelhas, dando pastos para as ovelhas, ou ele aproveitava aquela oportunidade. Saul, morrendo de medo, falou, bom, vai lá, toma minha armadura. Ele era tão pequeno que a armadura ele não conseguia se movimentar. Falou, tira isso aqui, me dá uma pedrinha aqui. Pegou 5 pedras e foi em direção ao Golias, todo mundo olhando. O gigante já bobeou quando ele falou, que eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau e pedra. Ele fala, você vem com espada e com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje Deus vai me dar a tua cabeça. Pá! Bum! Nem para pegar a espada ele aguentava, ele puxou lá para arrancar o cabeção lá do gigante. A oportunidade. Daí ele se tornou rei. Foi a chance. Um momento de luta que parecia, a luta ali estava perdida para o povo de Deus, porque o gigante falava, manda um só, porque estava todo mundo escondido, manda um só, então não tinha chance, e aquele rapaz foi usado como um tipo de Jesus. Na hora que o gigante fala, me dá um homem, é o que Satanás pede para Deus, me dá um homem da IBN, me dá uma mulher da IBN, a luta até o final dos tempos, o diabo pedindo, me dá um homem para enfrentar. Ali ele estava chamando Jesus, porque ele não sabia aonde Jesus ia se manifestar. Desde a hora que é anunciado no Éden, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, em primeiro lugar ele contaminou todas as mulheres, para não ter perigo da mulher poder gerar. Mas só que o que foi gerado da mulher, não era de uma relação de intimidade da mulher e do marido. Matou tudo. De onde vai vir? Como? Mas ele sabia que Deus ia mandar. A cabeça dele não sabia como funcionava, como as coisas iriam funcionar, até que um dia apareceu a profecia, e aí ele veio na captura de Jesus e foi derrotado na cruz do Calvário. Então, oportunidade é a hora mais difícil. Está difícil hoje? Essa é a oportunidade. Gideão, a menor tribo, a menor família, e ele o menor da família, e Deus chega para Gideão, homem Gibor, homem poderoso, varão poderoso, vou livrar o povo todinho que você for. Eu? Nem arma tinha, os filisteus não deixavam, então eles tinha que amolar a podadeira, essas coisas, pagando, não tinha jeito, midianitas, melhor dizendo. Aí Deus, mas eu vou livrar. Aí Gideão, olha, se o senhor for livrar, eu não acredito, me desculpa, dá um sinal, espera que eu fazer um sacrifício, porque não existe nada com Deus que não tenha oferta. Quando Saul estava procurando as jumentas do pai, o seu auxiliar falou, olha, aqui tem um profeta que fala, o que ele fala acontece. E Saul falou, mas eu não tenho nada para levar para o profeta. E o rapaz falou, eu tenho prata, dá essa prata para o profeta. Quando Jeroboão viu o filho morrendo, ele mandou a mulher dele, vai procurar o profeta que disse que ia ser rei de Israel, leva esta oferta de pães. Então Gideão falou, fica aqui, e o anjo da aliança, que chama-se Jesus Cristo, falou, pode ir. Ele trouxe a oferta, e é tão lindo, que Jesus não come, Pai não come, o Espírito Santo não come, quem come é o sacerdote. E o anjo falou, coloca aqui em cima, deu as medidas, as farinhas, a carne, bateu o cajado, pegou fogo e subiu, e o anjo subiu junto. Gideão, vi Deus e não morri. Esse lugar agora vai se chamar Shalom. Pela primeira vez, paz entra na Bíblia, porque fala de plenitude. Plenitude, uma oferta certa foi entregue, e em seguida vem a paz, Shalom, que é plenitude. Gideão chama, vamos fazer essa guerra. E Gideão chamou, tocou o chofar, 32 mil pessoas, Deus falou, 32 mil pessoas, eles vão pensar que eles ganharam no braço, manda os covardes embora. Eu nunca vi um apelo ter tanto convertido como esse. Quem é covarde, levanta a mão. 22 mil levantou a mão, vai para casa.
Covarde. Aí Gideão, 10 mil, assim, a Bíblia diz que era como areia os inimigos. Gideão, 10 mil, muito. Vai lá no Ribeiro. Esse ano eu pretendo ir no Ribeiro, que é um lugar simples, mas é um lugar que a gente ali entende por que Deus escolheu 300. Manda eles beberem água. Como é muito longe o lugar, é o último lugar que tem água, a fonte, eles caminham muito. Então, 9.700 meteram a cabeça na água. 300 beberam assim. Você, para escolher esse soldado, você escolheria um soldado que enfia a cabeça na água ou que toma assim, olhando? 9.700, pode ir para casa. Gideão, 300. Vai sobrar gente. E aí, à meia-noite, todo o projeto, e Deus é bom demais. Sabe por que eu estou tendo oportunidade, e você também? Porque Deus é bom demais. Amém. Porque Gideão estava todo entusiasmado, mas quando ele olhou para 300 cabe aqui e sobra banco. E aquela multidão, Deus falou, vai com cuidado perto do arraial. E o inimigo, um teve um sonho, o outro interpretou. Olha, eu sonhei essa noite que descia um cesto com pão rolando e derrubava as nossas barracas. E o inimigo, e o outro falou, interpretou o sonho, o outro. Isso aí é a espada de Gideão. Realmente Deus está conosco. Fez ainda o teste da lã, do sereno, mas ainda não é a oportunidade. Mesmo Deus falando, mesmo você sabendo, existe aquela hora-chave. Por isso que se pede, por que se pede para orar? Por que a pastora fica toda hora? Você ora pelo, por que orar? Para você saber a hora certa de fazer as coisas. Não é porque Deus falou você vai ganhar, não vai ganhar. Se você não for no time de Deus, não adianta. E Gideão se preparou, botou 100, uma botija dessa, mais ou menos igual essa. A tocha e um porrete. Não tinha muita coisa não, era, quando eu der o sinal, bate isso aqui, todo mundo grita, e vê o que dá. Mas o que Gideão fez? Ele esperou a meia-noite, a troca de guardas. O que acontece uma troca de guardas? Quando não acontece nada, que aqueles estão dominando os outros. Os que vão para casa já vão tudo troncho. Os que chegam de má vontade. Daqui a pouco, o que é isso? Eles se mataram, destruíram. Gideão aproveitou a oportunidade. Diga ao seu vizinho, hoje é um dia de oportunidade. Procure a saída, procure a chave. Aplauda o nosso Deus. É tão sério a oportunidade que em Lucas 19, 41 a 44, eu não vou ler para ganhar tempo, Jesus olha para Jerusalém e chora. E diz, Lucas, para você ler depois, Jesus chora e fala assim, Jerusalém, se você conhecesse o dia de hoje, se você soubesse quem te dá a paz, quem te dá a shalom, mas você não conheceu, não vai ficar pedra sobre pedra, você será saqueado, as mulheres serão violadas, vão derrubar, vão destruir tudo, porque você não conheceu o tempo da tua grande oportunidade, é o que está escrito na Bíblia. O que você pensa que pode acontecer com você se você desprezar uma oportunidade de Deus? Jerusalém é a cidade do grande rei, Jerusalém é onde Jesus vai governar. Se Jerusalém aconteceu ipsis literis, o que Jesus falou, 40 anos depois, Tito acabou com tudo. Por quê? Porque Jerusalém não conheceu que aquela era a hora. Talvez hoje seja a tua hora de uma posição com Deus. Deus abençoe vocês, os dois Vinícius vão trabalhar, Deus abençoe, cuidado, veja a mensagem depois pelo vídeo, por favor, assume. Quantos levaram a sério essa semana? Eu creio que nem todos, por alguns episódios que aconteceram nessa semana, parece que nem todo mundo acreditou na mensagem de domingo, não acreditou na unção, não acreditou em Deus, porque nós aqui somos apenas instrumentos, é Deus que não muda e não pode mentir. Segundo lugar, é preciso obedecer a Deus sem murmurar.
essa é a coisa mais difícil no meio do povo de Deus. Que pecado horrível, é pior do que o adultério, é pior do que o roubo, é difícil lutar contra o pecado da murmuração. Como as pessoas têm facilidade de reclamar e de criticar e falar pelas costas, traz maldição. O verso 10 a 12, quando o faraó se aproximou, e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram. Olha o que eles dizem, está aí, né? Não tinha sepultura suficiente? Será que não tinha sepultura? É assim que se fala com Deus? É assim que se fala? Deus tira do cativeiro, no primeiro problema. Será que não tinha túmulo, um cemitério grande para enterrar a gente lá? Essa é a primeira. Eles vão reclamar 10 vezes e não vai entrar ninguém na terra prometida. Ninguém vai entrar na terra, só os filhos. 10 vezes a Bíblia diz, eles murmuraram 10 vezes. Não é isso que nós dizíamos no Egito? É melhor ser escravo. Lá a gente vivia em paz. Como é que vivia em paz? Debaixo do chicote o dia inteiro? E vivia em paz? A pessoa, quando quer se rebelar contra Deus, ele chama de maldição de bênção. Ele se alegra com os manjares do diabo e tem nojo das comidas de Deus. Ele tem nojo do pão, que é a palavra. Ele tem nojo da Santa Ceia. Prova que, claro que tem nojo. Se ele prefere trocar por bebidas, por farras, por prazeres, ele está desprezando o que é de Deus e comendo as iguarias do diabo. É simples assim. A murmuração é o fruto de um coração ingrato e incrédulo. A murmuração é fruto, um fruto que nasce de um coração ingrato e incrédulo. Cada um de nós poderia fazer um exercício, cada um de nós. Pegar um caderno sozinho, entrar num quarto e escrever a sua história de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Escrever os livramentos que Deus deu, escrever os bons empregos, os bons salários, as boas viagens, os filhos, o progresso, a sua igreja. Todos nós, todos nós somos ingratos, a gente esquece, acaba de receber uma bênção e já está reclamando que a outra não chegou. É da natureza horrível do homem, não é do homem, é do diabo que é inculcado no homem. Às vezes não precisa de muito. Às vezes eu fico andando com a pastora Márcia, eu falo assim, olha, a nossa igreja, isso é a minha opinião, devia louvar a Deus só pelo fato de morar em Valinhos. Nossa, você olha as notícias, você vê notícias, você vê, meu Deus, o povo é abençoado, e o que me dá dó é que a pessoa não vê que tem bênçãos e bênçãos, ele só consegue ver o que não tem, mas não consegue ver o que tem. Isso chama-se ingratidão, coração incrédulo. A murmuração faz questionar Deus. Deus está sendo injusto comigo. Fulano tem, eu não tenho. Fulano já foi, eu não fui. Fulano entrou, eu não entrei. Primeira coisa, a murmuração questiona Deus. A murmuração faz com que a pessoa não aceite o seu destino. Ele quer mudar do jeito dele. A murmuração faz a pessoa ter um orgulho por achar que merece mais que os outros. Eu mereço, eu trabalhei para isso, eu sou mais crente, eu sou isso. Aí já entra naquilo que C.S. Lewis fala, que o pior pecado que existe é o orgulho, porque ele nasceu no útero do inferno. E a murmuração é falta de fé para esperar o agir de Deus. Murmurar limita o agir de Deus. Murmurar atrasa um povo. A irmã de Moisés e o irmão murmuraram, atrasou por uma semana, porque Moisés suplicou. Miriam ficou leprosa na hora. Não, porque Deus fala, não é só com ele, ele se acha, ele é um cara. Na hora, Deus chamou Miriam e Arão. Escuta, sabe que o profeta fala para o povo, com Moisés, eu falo cara a cara. Na hora ela começou a apodrecer e Moisés clamou e Deus disse, como é que se faz quando um filho cospe no rosto do pai? Bota lá fora por uma semana. A marcha parou
por causa de uma murmuração de 2 irmãos contra a liderança de Moisés. Como também depois morreram 250, mas Datã, Abirão e Coré, porque não, Deus fala com todo mundo, não é só com você não, Moisés. Aí Moisés falou: Deus, eles têm que morrer de uma maneira que não existe, se a terra abrir, e a terra abriu, e engoliu todos. E o povo estava tão duro de coração que ainda fala: Moisés, você matou o povo de Deus. O homem não é brincadeira não. Em terceiro lugar, há momentos que só temos uma alternativa. Diga, há momentos que só temos uma alternativa. Hoje é esse dia. Diga aí, Caleb, hoje é esse dia. Ele já não. Hoje é esse dia. O versículo 15: Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Se Deus tirou do Egito, se Deus estava levando a terra prometida, não tenho que perguntar. Aqui está algo bem sério. Nós já sabemos o que fazer. Se nós sabemos o que é para ser feito e não fazemos, nós somos rebeldes. Se eu sei o que é para ser feito e não faço, estou em rebelião. Nós só temos uma alternativa, e eu creio, este é o momento para a IBN de Valinhos. E quero levantar para terminar a mensagem para a Santa Ceia, trazendo um grande alerta. Quero terminar com um grande alerta. Esta é a hora da ressurreição, ou esta é a hora de nós sairmos e avançarmos, ou termino para ministrar a ceia lendo 1 aos Coríntios capítulo 10. King James. Primeiro aos Coríntios 10. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Já lá no Antigo Testamento teve batismo. Isso aqui dá nó na cabeça de muito teólogo. Nem vou entrar nisso agora. Aqui, Deus está falando, nossos antepassados foram batizados quando passaram debaixo da nuvem e pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. O maná era a Santa Ceia. O maná era o pão dos anjos. A Bíblia diz nos Salmos que maná era o pão dos poderosos. Maná era o pão dos anjos. Até o nome maná já é um insulto do povo, que o povo queria pão, e Deus mandou, eles falaram: o que é isso? O que é isso? Aí o nome virou maná. No hebraico, o que é isso? É maná. O que é isso? E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinha a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Jesus Cristo. A rocha andava, a rocha andava, a rocha era Jesus Cristo. Eles foram batizados, eles comeram a Santa Ceia e Jesus os guiava. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Para aqui. Deus não se agradou da maioria, eles não entraram na promessa, eles não foram salvos, foram todos mortos. Eles eram crentes, eles eram batizados, eles tomaram a ceia, Jesus os guiava, mas eles todos foram para o inferno. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para entregar-se à orgia. Aqui foi em frente ao bezerro de ouro, que fizeram uma orgia, uma aberração teratológica. Não nos entreguemos à imoralidade como algum deles. Assim agiram, e no só dia morreram cerca
de 23 mil pessoas. Foi até o fim? Foi. Obrigado. Deixei de ler Êxodo 16, 2 e 3, quando mostra outra passagem, o povo murmurando contra Deus. Deixei de ler Números 21, 5, onde mostra o povo murmurando contra Deus. Eu espero, no mínimo, em nome de Jesus, pela fé, extirpar de vez da nossa igreja a murmuração. Eu espero que nossos líderes tremendos, eles quando virem murmurar, fofoca, falar, por favor, irmão, pare com isso, vamos orar, vamos acertar, porque isso traz desgraça para o rebanho, traz desgraça para o rebanho.